Olá, eu sou a Kátia Teonia, sou professora de Língua e Literatura Latina do Departamento de Letras Clássicas da Faculdade de Letras do UFRJ e sou coordenadora do projeto de extensão Mitologando. Hoje eu estou aqui para apresentar mais uma atividade do nosso projeto que vimos realizando durante o período da pandemia. Ao longo deste ano, o projeto Mitologando vem oferecendo uma série de atividades remotas que tem como objetivo apresentar uma reflexão teórica e prática sobre o uso da antiguidade clássica no espaço da sala de aula. Essas atividades têm como público-alvo professoras e professores do ensino fundamental e médio, licenciandas e licenciandos e educadores de uma forma geral. E hoje, o projeto Mitologando tem a honra de apresentar a palestra Teatro, Cinema e Ensino, a Antiguidade Clássica Greco-Romana em Sala de Aula, ministrada pelo querido José Maria Neto, professor de História Antiga da Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte. O projeto Mitologando agradece imensamente a participação do professor José Maria e deseja a todas e todos uma excelente palestra. YouTube, tá? A gente tem um canal no YouTube, Mitologando, e aí vocês podem depois acompanhar as atividades por lá. Bom, seguindo então com a nossa apresentação, hoje a gente tem a alegria e a honra de ter a presença do professor doutor José Maria Neto, né, o que a gente chama de carinhosamente, né, de Zé. É doutor em História pela UFPE, é pós-doutor em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, professor adjunto da Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte. O José Maria é membro permanente do mestrado profissional em Ensino de História da Universidade de Pernambuco, membro colaborador do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco, ministra as disciplinas de Antiguidade pré-clássica e clássica, é líder do Leitorado Antigo, grupo de ensino, pesquisa e extensão em História Antiga, dedica-se ao estudo da recepção da Antiguidade no mundo contemporâneo, é autor de Sonhos de Nabucodonosor e organizou as coletâneas Antigas Leituras, Diálogos entre a História e a Literatura. Antigas Leituras, Visões da China Antiga e Antigas Leituras, Olhares do Presente ao Passado. É coautor do Pequeno Dicionário de Grandes Personagens Históricos e traduziu O Mundo Completo da Mitologia Grega de Richard Buxton e Hannah Arendt. Conceitos Fundamentais, organizado por Patrick Hayden. Bom, é com muita alegria e honra que eu passo, então, a palavra ao querido Zé, para que a gente possa aproveitar todos esses saberes. Zé, a palavra é sua. Obrigada pela sua presença. Kátia, muito obrigado. Boa noite para todos, né? É um prazer muito grande estar aqui, agora em outra situação, né? A gente estava conversando, eu conheci o projeto, participei como ouvinte, tenho certificado acho que uma das primeiras, ou foi da primeira, né, experiência, foi muito enriquecedor, e estou tendo a alegria e a honra toda minha de ter sido convidado, né, e de participar com vocês, de conversar um pouco, e ver o que é que a gente pode aprender juntos. É uma alegria muito grande. Certo? Eu fiz um pequeno PowerPoint para que vocês possam ver, né? Mas, assim, não se preocupem que eu não vou ler muita coisa, não, tá? Eu vou só ficar passando para que vocês vejam as imagens, né? Então, minha fala de hoje se chama Teatro, Cinema e Ensino, a Antiguidade Greco-Romana em Sala de Aula. Para que vocês entendam literalmente de onde eu falo, e eu sei que eu estou falando para pessoas do Brasil inteiro, aí eu queria falar um pouco da minha realidade, né? E por isso eu coloquei um mapinha, certo? Para que vocês entendam do que eu falo. Eu moro aqui em Recife, tá certo? E eu sou professor da UPE, da Universidade de Pernambuco, tá? Que tem vários campos espalhados por todo o estado, né?
Agora, nós temos cursos de história em 3 cidades: Petrolina, Garanhuns e Nazaré da Mata. Para quem vive no Nordeste em geral, e em Pernambuco em particular, existem 3 grandes seções da paisagem, né? A zona da mata, que é a zona da cana, né? Primeiro junto ao mar, o sertão, mais para dentro, e o agreste, que é aquela região intermediária. Não tem mais cana, ainda tem chuva, né? Mas tem menos do que a zona da mata, né? Então, o meu campus se chama Campus Mata Norte, porque, como vocês podem ver no mapinha, ele literalmente está na Mata Norte, né? A gente está a 60 quilômetros de Recife, tá certo? Bom, Recife é uma cidade de 3 milhões de pessoas, né? Uma das 10 maiores do país, e nós trabalhamos numa cidade que é habitada por algumas milhares de pessoas. Uma cidade relativamente pequena. Eu vou mostrar algumas imagens dessa cidade relativamente pequena. E é possível que, para aqueles que acompanham a novela da Globo, que vocês venham a reconhecer que, em alguns momentos, parece uma cidade cenográfica. Porque, por exemplo, essa aqui é a Praça da Matriz. Tá? Essa é a imagem que nós vemos do alto de um dos prédios ou de uma das casas, certo? Tudo que vocês veem ao fundo, minha gente, é cana. Tudo. Tá? Então, nós estamos literalmente cercados pela cana. Né? A cultura local é muito marcada pela presença da cana e da lógica, da dinâmica dessa agricultura. Então, por exemplo, quando 2 ou 3 vezes por ano queima-se o canavial. Então, toda a região ela é coberta de fuligem, né? Que escapa da fumaça. Né? E isso essa imagem que vocês estão vendo agora é de uma manifestação típica, cultural típica do local, que é o maracatu rural, que é diferente do maracatu que se tem em Recife, que é o maracatu urbano. Tá? São batidas diferentes, são fantasias diferentes, propostas diferentes, um mesmo gênero, mas com 2 formas diferentes. Né? Eu chego nessa cidade em 2006, tá? Num momento em que o curso de História estava se transformando. Então, por exemplo, foi a primeira vez em que a disciplina de História Antiga ela foi dividida em 2, que passaram a ter cada qual 60 horas. Né? E Antiga era meio que uma caveira de burro, ninguém queria pegar. Tá? Então, o último professor antes de mim, eu gosto sempre de lembrar, ele levava os alunos para o Recife Antigo para dar aula de História Antiga. A única coisa que tem em comum é o nome, né? E eu me vi diante de uma nova realidade. Eu não tenho a formação em História Antiga. Eu fui professor substituto na Federal de Pernambuco durante 2 anos, encerrei meu doutorado em História do Brasil, ensinei na Federal História Antiga, e eu digo, não, eu vou embarcar em História Antiga aqui também. Se eu vou ensinar, eu vou também pesquisar. Né? E uma das questões que me veio muito à mente é como tornar esse assunto, como aproximar esse assunto daqueles jovens que estavam me recebendo lá. Né? Como é que eu vou falar de pirâmides, zigurates, teatro, fórum, para uma série de pessoas que vive numa cidade de interior, que está numa universidade do interior? Então, eu acho que essa foi e eu acho que vai continuar a ser uma das grandes preocupações minhas, certo? Como tornar esses mundos espacial e temporalmente tão afastados, como deixá-los mais próximos desse meu público, né? Então, tudo que vocês vão ver hoje, que eu vou mostrar a vocês,
é um exemplo disso. Como deixar as coisas mais próximas. E a primeira coisa que eu consegui imaginar para fazer isso foi com um festival de teatro grego. Então, eu comecei a dar a disciplina que era chamada, então, Antiguidade Ocidental, e no primeiro ano em que eu cheguei, eu já montei um pequeno festival, né? Distribuí as peças entre os alunos, eu, particularmente era uma turma muito boa, me deu muito prazer em trabalhar com eles, e nós montamos um festival, certo? Mas ainda muito a priori, muito engatinhando, né? E esse festival que começa como uma brincadeira, ele se repete no ano seguinte e vai se repetindo, e este ano de 2020 é o primeiro ano que não houve Festival do Teatro Grego na UPE, Campus Mata Norte, por motivos óbvios, né? Mas ano que vem vamos fazer, né? O pessoal está instigado para fazer manter essa tradição, certo? Uma das minhas preocupações era essa necessidade de trabalhar com fontes em sala de aula, porque como não havia uma tradição de ensino de história antiga lá, certo? As pessoas ficavam lendo, muitas vezes, livros paradidáticos, tá certo? Então, eu queria que eles se acostumassem a ler fontes. E uma das fontes que eu conhecia relativamente bem era o teatro grego. Então, eu fiz aquele recorte do teatro grego do século V, o Ésquilo, o Sófocles, o Eurípides e o Aristófanes, sabe? Comecei a apresentar para eles e nós começamos a representar as peças, tá? Eu pretendia que eles entendessem que aquela cultura pertencia a eles também, que não era uma cultura morta, que não vinha para substituir nenhuma das tradições culturais que eles viviam, mas sim para acrescentar. Vinha trazer um novo olhar para eles. E para que eles tomassem posse dessa nova cultura que chegava via universidade. Então, o teatro me ajudou nisso, a tomar posse, a ajudar os meus alunos a tomar posse da cultura greco-romana, tá certo? E eu passei a trabalhar com eles, depois, além das duas disciplinas de antiguidade propriamente ditas, eu acabei abocanhando o que era, então, uma prática de história, é minha também, eu trabalho, deixa comigo, né? E nós começamos a trabalhar a significação, a importância da leitura dos clássicos de Grécia e Roma, especificamente da Grécia, para a formação do profissional de história, sabe? Então, isso tudo passa por essa cena que vocês estão vendo aqui. Essa é uma cena de 2008, um teatro que vocês vão perceber a diferença, certo? Do que vocês vão ver daqui a pouco, porque os meninos colocam várias peças no YouTube, vocês podem procurar Teatro Grego Nazaré da Mata, certo? Teatro Grego UPE, e vocês vão ver que essa cena que vocês viram aqui, ela é muito simples, ela é simplória. Foi o segundo ano do teatro grego. E o que era, então, algo que acontecia na disciplina de antiguidade clássica, passou a se tornar uma tradição do curso de História e passou também a ser reconhecido como um evento da Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte, constando, inclusive, do nosso calendário anual. Vejam só, como é que nós trabalhamos, certo? Atualmente, os alunos se dividem em 3 elencos. E aí eu coloco um mínimo e um máximo de alunos, tá certo? Porque isso varia muito, oscila. Nós recebemos 60 alunos por ano, mas tem aqueles que saem, tem aqueles que ficam soltos pelo curso, ou que reprovaram. Então, a cada ano eu coloco um mínimo de 12 e o máximo vai dependendo, né?
As peças que vão ser trabalhadas em cada ano, elas são definidas no ano anterior. Tá? Então, mais ou menos em novembro, eu já apresento ao segundo período, que eu trabalho no terceiro teatro, eu já apresento ao segundo período quais peças estarão disponíveis para o ano que vem, e eles vão passar as férias pesquisando, discutindo, e geralmente em março, quando nós voltamos, certo? Nós discutimos e fechamos quem é que vai trabalhar o quê, né? Esse projeto hoje, ele ocorre naquela disciplina antiga de prática, que se chama hoje Educação e Cultura Histórica, que é uma obrigatória, tem 30 horas, tá? E além do teatro que eles vão apresentar, nós discutimos também o ensino de antiguidade, cultura, política, os desafios do ensino, porque tudo isso é voltado para o professor em sala de aula, certo? Os espetáculos acontecem numa sala de aula. No tempo de uma aula, mais ou menos 1 hora, 50 minutos, porque eles têm que imaginar aquilo como uma nova ferramenta que eles têm em mãos para poder utilizar. Tá? E aí o festival ocorre durante maio. Esses alunos, eles são acompanhados por um monitor geralmente oficial, certo? Quer dizer, geralmente que eu digo porque ele recebe bolsa, né? Então, por exemplo, nós tínhamos bolsa esse ano, mas não teve o festival, né? Então, há um monitor oficial, porque quando eu ia ajudá-los, eu percebia que havia uma certa vergonha, um certo receio. Então, é um orientando meu, uma orientanda, com quem eu discuto as peças, com quem eu leio as peças, tá certo? Geralmente é alguém que fez o teatro no começo do ano, que amou, ficou encantado e que quer trabalhar com isso, certo? Então, esses alunos, eles vão organizar, vão olhar como é que está a adaptação da peça, como é que estão os ensaios, vão me dizer quem é que está trabalhando, quem não está, né? Para que o festival saia da melhor maneira possível. E os trabalhos principais são a montagem do coro, né? E a montagem dos atores. Esse pessoal, eles fazem tudo. Toda a peça. Eu digo que eu sou uma fraude, porque eu apenas coloco o problema para eles. Eu não interpreto, eu não me meto, e aí chega no final, em maio, certo? Tem as apresentações, e as pessoas me aplaudem, dizendo, olha como você fez uma coisa maravilhosa. Eu digo, não, eu não fiz nada. Foram eles que fizeram, certo? Eles fizeram isso. E uma coisa também é que, além das equipes, além dos trabalhos, certo? Eu faço... Oi. Desculpa te interromper, é que recorrentemente a tela tem ficado preta, a gente não está conseguindo ver. Desculpe, vou interromper e vou compartilhar de novo. Tá bom, obrigada, desculpa te interromper. Não, de maneira alguma, pode interromper sempre que isso acontecer. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se tem a ver com a questão do descanso de tela, mas na hora que você clica no slide, a gente consegue ver, depois desaparece. Apareceu agora? Agora a gente está vendo. Pronto. Então, vocês chegaram a ver esse slide aqui do coro? Sim, só que a gente está vendo muito rapidamente, porque ele fica tudo preto, muito rápido. Certo. Então, eu vou tentar ir mais devagar. Além das equipes que recebem as suas respectivas notas, nós fazemos uma coroa de louro de colocar no feijão mesmo, certo? E aí há uma seleção de quantas pessoas, de umas 5 ou 6 pessoas que se destacaram, que foram os mais exibidos, os mais amostrados, né? E pelo menos um deles recebe a coroa de louros. Tá? Isso faz parte da tradição do teatro, do Festival do Teatro Grego, né?
Eu vou colocar para vocês um trechinho de uma apresentação de 2016, que foi uma das melhores peças que eu já vi, né, lá no festival, que foi o Édipo em Colono, toda ela feita por alunos de história, futuros professores de história, tá? Vocês vão ver uma cena agora, Édipo já morreu, tá? E as fúrias vão cercar o corpo dele e vão esconder o corpo dele. Ah, desculpa. Deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu voltar para vocês agora. Pronto, esse foi um trechinho, tá? Para que vocês tenham uma ideia, nem todas são assim, varia muito a qualidade e o acesso a recursos, né? Mas esse foi um dos melhores, e claro que eu quis mostrar um dos melhores, né? Enfim, esse trabalho ele vem sendo reproduzido em diversos lugares, inclusive ele já saiu de alguma maneira das minhas mãos. Vocês estão vendo aqui uma foto de uma aula de uma escola em João Alfredo, que é um pequeno município da zona da Mata Norte também. Eu não sei quem é o professor que fez esse teatro nessa escola. Ele foi meu aluno, tá? Mas o interessante é que um dos rapazes que está aí, ele depois veio ser meu aluno no teatro grego, em Nazaré, né, no curso de História, e ele fez o teatro grego tanto na escola quanto na universidade, né? E isso não tem rigorosamente nada a ver comigo, né? Já são práticas educativas que vão se infiltrando pelas cidades. Vocês estão vendo aqui esse print acho que é do Twitter ou do Instagram, não sei bem, né? Que já é do oposto, é de uma das escolas mais ricas do Recife, né? É um ex-aluno meu, e ele montou também um festival, montou a Antígona para apresentar, para que os alunos dele do sexto ano apresentassem, né? E essa experiência aqui foi uma das coisas mais lindas que eu já conheci, porque essa moça que vocês estão vendo, ela foi uma das premiadas com os louros. Em alguns anos atrás, ela hoje é professora dessa escola, tá certo? E ela montou uma oficina de máscaras teatrais gregas, tá? Para esses alunos. Então, ela trabalha também, e aí também é uma escola particular, ela trabalha o teatro grego com alunos de sexto ano, tá? Eu vou passar um pouco mais rápido, porque o tempo urge, né? Aqui estão algumas referências que eu uso nesse trabalho. Alfredo Bossi, Ítalo Calvino, Selva Guimarães Fonseca, Pedro Paulo Funari, Guilherme Moerbeck, Hayden White, tá? Esse print que vocês estão vendo aqui é de um artigo que eu escrevi, chamado Teatro Ateniense na Formação do Historiador,
que hoje eu gostaria que fosse chamado do profissional de história, mas, enfim, foi o que eu fiz na época, que alinhava uma série de elementos que eu ainda considero importantes no trabalho de formação de um profissional de história, historiador, professor, extensionista, crítico também, tá certo? Além do teatro, eu trabalho também com a relação com o cinema. Então, eu ministro todo semestre, quase, uma eletiva sobre história e cinema, que vocês, no resto do Brasil, chamam de optativa, né? Passando filmes que retratam a antiguidade, discutindo o retrato, e, nesse ponto, o teórico fundamental é o Robert Rosenstone, né? E eu também tenho uma página no Facebook chamada Leitorado Antigo, certo? Que é também uma tentativa de atingir um público que não tem acesso a conhecimentos da história antiga, em especial porque não fala o inglês. Então, eu reúno imagens dos maiores museus, de escavações, né? Traduzo tudo para o português, e ele na verdade, um banco de imagens já. Por exemplo, hoje eu postei essa imagem, que é de uma reconstituição feita na Hungria, de um deus Mitra matando um touro, e outra que as pessoas já conhecem mais, que é de um mosaico do norte da África, que mostra Virgílio entre as musas, tá? Então, gente, é isso. Eu espero ter dado uma perspectiva geral. Não sei se eu estourei meu tempo, Kátia, se sim, me perdoe. Mas aí eu abro agora para o debate. Zé, querido, obrigada pela sua apresentação. A gente vai começar agora a segunda etapa da nossa atividade, que é um bate-papo, um debate. A Mariana Jabor, que faz parte do projeto Mitologando, está aqui para ajudar a gente. Se alguém quiser fazer pergunta, comentário, pode colocar no chat, que a gente vai apresentar a pergunta, tá certo? A gente tem alguma pergunta, Mari? Não, ainda não temos nenhuma pergunta. Tá certo. Zé, enquanto as pessoas estão aí pensando nas suas perguntas, nos seus comentários, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre, primeiro, uma dúvida, a disciplina em que você organizou essas atividades foi a disciplina de História Antiga, é isso? Originalmente, sim, mas agora, na antiga disciplina de prática de História, que se chama agora Educação e Cultura Histórica. Certo, é uma disciplina, então, de prática de ensino, Isso, né, em História. Isso. Entendi. E aí você falou um pouco sobre a natureza da extensão, e aí eu queria que você falasse um pouquinho mais, já puxando a sardinha aqui para o nosso projeto, que é uma atividade de natureza extensionista, porque você foi mostrando, né, assim, a repercussão dessas atividades, o alcance dessas atividades, e me parece, assim, eu vejo a extensão universitária como, eu sou uma fã, eu preciso dizer isso, sou uma fã da extensão, né? Eu acho que essa possibilidade da gente estar em contato, dialogando, trocando esses saberes com a sociedade de uma forma geral, assim, muito benéfica, e todos nós temos muito, muito a ganhar. Mas eu acho que tem um aspecto de uma estratégia política, por assim dizer, no sentido de ser uma oportunidade da gente fisgar ali no ensino médio, nesse ensino pré-universitário, né, esse público para os nossos cursos, né, de latim, de grego, de história, de filosofia, né, porque muitos desses alunos podem encontrar nessas ações de extensão ali o seu primeiro contato com esse universo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas ações de extensão, né?
se vocês têm algumas ações de extensão lá na sua universidade, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre a extensão. Certo. Atualmente, nós já temos alguns anos já em que a extensão está muito prejudicada para nós, porque as bolsas de extensão elas diminuíram muito, né? Para falar a verdade, eu acho que elas nem existem mais. Eu acho que agora, com a incorporação da extensão, a integralização, perdão, da extensão, e aí os alunos vão ter que fazer extensão, vamos poder retomar esse projeto. Agora, durante mais ou menos uns 8 a 10 anos, quando estava numa fase muito boa aqui do governo, e quando tinha mais bolsas, o projeto Teatro Grego na escola era um projeto de, literalmente, ensino, pesquisa e extensão. Por quê? Porque os meninos faziam no terceiro período, primeiro na disciplina de antiguidade clássica, depois em prática, que se tornou educação e cultura histórica, né? Eles faziam a peça, pensavam o ensino de história, eventualmente alguns vinham trabalhar comigo, exatamente nisso, e quando havia uma possibilidade de financiamento, eles iam fazer extensão nos mais variados lugares. A primeira vez que nós fizemos extensão foi em 2008, 2009, numa escola, num bairro do Recife, chamado Mangueira, que é um bairro de classe média baixa, classe pobre mais alta, está ali nessa faixa, né? E por que fomos para lá? Porque um dos alunos indicados disse, não, eu tenho alguma proximidade e nós vamos montar o teatro lá. E foi uma experiência extraordinária. Lamentavelmente, a gente não tem foto disso, né? Era muito no comecinho do projeto, então a gente não se preocupava em guardar essas coisas, mas a recepção foi a melhor possível, porque quando se chegava com teatro numa escola, mesmo numa escola pública de uma região carente, as crianças abraçavam aquilo ali, sabe? Aí você vai dizer, não, mas de uma turma de 40, 10 fizeram. Sim, 10 fizeram e 20 assistiram. Estavam vendo o teatro, sabe? E certas perguntas que se repetiam muito. Então, por exemplo, será que um aluno pode fazer um papel feminino ou o contrário? Sabe? Então, já tem uma discussão ali do que é ser menino, do que é ser menina. Nesse caso em particular, nessa primeira experiência, havia um aluno que era particularmente afeminado e que sofria aquele bullying, né, lamentavelmente comum nas escolas, e que esse garoto, ele agarrou com todas as forças dele, eu não lembro mais qual era a personagem, mas ele quis fazer uma personagem feminina, e ele deu um show, sabe? Ele se vingou de todo aquele público que fazia bullying com ele, entendeu? E ele se revelou ali naquela peça. Nós já fizemos extensão num curso de jovens e adultos, que foi também uma experiência muito boa, porque é uma turma que não quer mais ser chamada de criança, né? Não é. Então, quando você dá uma obrigação para eles, eles responderam muito bem, né? Fizemos em algumas escolas públicas, em algumas escolas privadas também, e sempre levando dessa forma, sabe? No Festival de Teatro Grego, na UPE, há um envolvimento intenso das famílias junto com os seus filhos. Não poucos pais e mães vêm assistir as apresentações, então o auditório fica cheio,
sabe? Os meninos têm que dormir fora de casa e compram aqueles panos e costuram aqueles panos. Não poucas vezes as mães costureiras profissionais fazem isso. Então, um dos prêmios que eu dei, inclusive para aquele rapaz que eu falei, que fez o teatro grego na escola e depois fez na faculdade, a mãe dele é costureira. E ela teve um bom gosto enorme para fazer um mensageiro persa na apresentação dos persas de Ésquilo. Então, o gorrinho, a vestimenta do soldado, ela colocou uma oncinha, né? E tudo copiado de um vaso grego que eu havia mostrado, né? Então, a gente montou uma coisa assim, alguém descobriu o nome da mãe dele, né? Porque é óbvio que ele não podia saber que a mãe dele ia ganhar um prêmio, né? Tinha que ter a surpresa. E na noite da premiação, né, eu chamei ele e disse, olha, está aqui o prêmio para sua mãe, porque foi uma das roupas mais criativas e, ao mesmo tempo, mais fiéis àquilo que se tinha visto, né, no vaso grego, que eu já vi. Né? Então, eu espero que com essa integralização a gente possa retomar esse projeto, né? Projeto Teatro Grego na Escola, né, que é essencialmente um projeto de extensão. Aliás, o meu grupo já tem extensão no próprio nome. Por definição, ele é um grupo que procura fora da universidade. Né? Está aí a página no Facebook, tá o próprio projeto Teatro Grego na Escola, certo? Ele procura isso. Né? E é importante que se veja o que é que nós fazemos intramuros, entre outras coisas, porque é o contribuinte que está pagando nossos salários. Né? Então, é o mínimo que nós podemos fazer, é prestar contas e levar o nosso trabalho para fora dos muros da faculdade. Obrigada, Zé, pela sua resposta. Eu acho que é isso mesmo, acho que a extensão é uma ação de muita potência e que vem crescendo, felizmente, que vem crescendo cada vez mais, né, na universidade. Você poderia falar um pouquinho sobre a metodologia, Zé, que você utiliza nessas disciplinas, né, de ensino, na verdade, eu estou pensando de prática, isso, mas eu estou pensando mais especificamente porque o festival, se eu bem entendi, ele é, então, um produto dessa disciplina, é isso? Ele começou desse jeito e acabou, na verdade, seguindo um rumo meio autônomo, é isso? Mais ou menos. Desde o começo, ele representou uma nota. Uhum. Então, aqueles que participam do teatro, eles têm que participar porque é a nota da disciplina. Né? Quando o festival migrou para uma disciplina só dele, as coisas mudaram, foram incrementadas. Não é que elas mudaram, elas cresceram. Né? Porque nós passamos um tempo discutindo o que é o ensino de história, discutindo o que significa ensinar a antiguidade. Por que ensinar a antiguidade? Essa pergunta para nós é fundamental. Inclusive porque a gente vê, conversando com colegas, várias outras populações estudantis nos cursos de história que rejeitam a antiguidade. Porque a antiguidade não tem a ver com as questões que são vistas diariamente ou teoricamente é muito longe, é muito distante. Então, uma das questões fundamentais dessa disciplina de Educação e Cultura Histórica é exatamente perguntar em que o ensino da cultura clássica muda, qual o peso que ele tem, sabe? E esse peso nós vamos discutindo juntos. Então, por exemplo, nós temos alunos indígenas, nós temos alunos negros, nós temos alunos brancos. A boa parte do meu público não é da Zona da Mata,
40% é da Zona da Mata, os outros 60% são do Grande Recife, mas dos arrabaldes, dos subúrbios, das zonas mais pobres do Recife, né? Então, a priori, o que é que alguém que mora num subúrbio ou numa cidade, de uma cidade satélite do Recife, o que é que ele tem a aprender com a Grécia, né? Então, uma das coisas que eu trabalho, por exemplo, mostrando os jarros gregos, né? E um dos alunos disse: o cabelo dele é igual ao meu. Eu disse: porque não são cabelos lisos, são cabelos cacheados, né? Laio era escuro, né? Essa abertura vai funcionando e eles vão vendo, em algum sentido, o que é que a Grécia tem a ver com eles. Em que eles podem se identificar e em que eles são diferentes. Sabe? Então, eu uso muito a comparação entre os cultos afro-brasileiros, agora com o aluno indígena, que ele dá uns toques que eu nem conhecia, com as religiões neo-indígenas, que misturam uma série de coisas, né? E ali a gente está vendo os sacrifícios, a gente está vendo os feitiços, as maldições, né? O politeísmo, como lidar com cada um desses deuses, né? E dessas entidades que se manifestam eventualmente nas peças, né? A questão da sexualidade, que é uma coisa que sempre aparece, sabe? Sempre se manifesta, principalmente na comédia. Então, quando tem peça de Aristófanes, né? As meninas querem fazer os meninos, e os meninos querem fazer as personagens femininas, sabe? E como é que essa briga vai se dar, né? Teve uma das minhas alunas, por exemplo, que depois a gente conversou muito, a gente discutiu, e eu discordei dela, na briga de galos das nuvens, ela transformou um dos galos em mulher. Ela se apresentou como mulher. E eu digo, não, você não pode fazer isso. Você pode ser uma mulher interpretando um homem, né? E depois da peça, nós ficamos debatendo o que era aquilo ali, por que aquela personagem não podia ser uma mulher, tinha que ser um homem, né? Então, é sempre de uma riqueza muito grande. E isso vai abrindo para eles uma intimidade com o objeto e uma discussão, sabe, que tem sido muito rica e que está gerando, no momento eu tenho uma aluna que começou comigo, que é de uma cidade do interior, lá da região, que está fazendo mestrado sobre as mulheres nas peças e como trabalhar essas mulheres em ensino de história. E aí ela está pegando e comparando a feitiçaria grega com a feitiçaria dos cultos afro-brasileiros, né? E qual é o papel das mulheres nesse processo, né? Pensando nisso para o ensino de história antiga, né? Numa cidade do interior de Pernambuco. E ela monta também na escola dela, que fica em Paudalho, é uma cidade a 45 quilômetros de Recife, ela monta o teatro grego. Maravilha, Zé. E falando mais especificamente sobre a metodologia, você que escolhe esse texto, essa tragédia, essa comédia, ou vocês escolhem coletivamente? Você, junto com as alunas, com os alunos, como é que é a metodologia de trabalho mesmo? Perfeito. Eu escolho, né? Então, eu estou final do segundo semestre, eu já vou organizando as peças, né? Geralmente, uma comédia, 2 tragédias. Esse ano, em particular, haveria 2 comédias, né? Então, no final do ano, eu apresento aos alunos apresento os textos,
né? Apresento as opções que eles podem ter, e eu digo, bom, vocês agora vão passar as férias e o carnaval definindo as equipes, porque vocês não são mais crianças, né? E as equipes vão escolher qual peça desejam. Quando nós voltamos em março, geralmente as peças já estão escolhidas e as equipes já estão montadas, né? Desde o começo, o monitor é apresentado à turma, certo? E ele está ali para ajudar nessa definição, né? Então, a relação primeira dos alunos vai ser com o monitor. Se bem que eu sempre digo, eu estou aqui para o que vocês precisarem, né? Quando eles voltam, já com as peças definidas, nós começamos a trabalhar alguns textos. Então, por exemplo, Ítalo Calvino, porque lê os clássicos, certo? O texto do Moerbeck, que eu tenho discutido em sala de aula. Quer dizer, como fazer a antiguidade fazer sentido numa turma, seja de Duque de Caxias, seja de Nazaré da Mata, do Pará, certo? Como fazer aquilo fazer sentido? Como traduzir aquilo, né? Uma questão fundamental é que eles leem a peça completa, e eles adaptam. A adaptação é feita pela equipe. E aí, óbvio, que tem sempre alguém que lidera dentro da equipe, que lidera essa adaptação, né? Essas lideranças, elas surgem quase que naturalmente, né? E passa pelo nosso trabalho ver como é que está sendo essa adaptação. Porque eles têm que fazer aquilo caber no espaço de 1 hora no máximo, porque a primeira aula tem 1h30, né? Essa aula tem 1h30, então tem que terminar em 1 hora e nós termos uns 20 minutos de debate, né? Então, eles cortam personagens, refazem acontecimentos, né? E essa adaptação ela é fundamental. Né? O que é que eles acham que não pode faltar numa peça, num Édipo Rei, por exemplo? Né? Isso feito, depois do festival apresentado, nós fazemos uma grande análise, uma grande tomada de posição do que é que nós vimos, né? Do que foi visto, do que foi entendido, do que foi analisado. O que é que eu posso usar? E aí eu pergunto, qual é a sua turma, antes de mais nada? Certo? Porque eles vão ser professores. Eu digo, dobrou a esquina, vocês são professores. Então, é você que vai dizer o que é que você vai fazer. Você vai apresentar um Édipo no 6º ano, eu jamais apresentaria. Eu não sei como trabalhar o Édipo com crianças tão pequenas, sabe? No primeiro ano, mas eu já vi ex-alunos, colegas que apresentaram, sabe? Então, que se apossaram daqueles conteúdos que eram necessários para lidar com isso, e ao levarem a peça para os seus alunos, se prepararam para responder determinadas perguntas. Para as turmas pequenas, eu sempre digo, olha, use os 7 contra Tebas. Não tem erro. Vai ser divertido, as pessoas vão gostar, certo? E, claro, que alguns usam, outros são mais ousados, né? Mas eles passaram por aquela experiência, né? De montar, do que é um coro, sabe? Do que é o povo falando, né? E o horror ou a alegria daquele povo em dizer isso ou aquilo. Então, essa é uma experiência que vem sendo muito enriquecedora para eles e para mim. Maravilha, Zé. Muito obrigada. Mari, a gente tem alguma pergunta? Estou aqui perguntando, mas se tiver alguma pergunta, comentário, você pode me interromper, tá? Sim, o Gabriel Araújo perguntou se é possível ver nas apresentações elementos locais do maracatu e de outras manifestações culturais de Pernambuco se relacionando com o teatro clássico.
Olhe, 2 anos atrás, nós fizemos as 2 Electras, a de Sófocles e a de Eurípides. E na cena da entrada de Clitemnestra, na peça de Eurípides, a aluna entrou como a rainha do maracatu. Ela entrou debaixo de uma sombrinha, né? E acompanhada por uma corte muito própria do maracatu. Foi uma entrada muito bonita. Inclusive, ela foi a vencedora dos louros naquele ano. Agora, a presença mais comum que eu vejo em todos esses anos chama-se Ariano Suassuna. Por quê? Para boa parte dos meus alunos, a experiência do Festival de Teatro Grego é também a primeira experiência de teatro. Então, muitos deles jamais haviam ido a um teatro, jamais haviam visto uma peça, mas viram na televisão o Alto da Compadecida. E muitos leram o Alto da Compadecida. Outros viram o Alto da Compadecida representado na rua, né? Então, esse é o elemento local mais importante que eu vejo. Não apenas na comédia, que era onde se ia de se esperar, mas mesmo na tragédia, né, tem um quê de Suassuna nisso tudo. O primeiro ano que a gente fez o teatro, eu não tenho nenhum registro disso, mas foi uma dos elencos fez um teatro de mamulengos, né, que são as marionetes, as mãos molengas, né, aquelas marionetes que se vestem, né, e que faz lá os bonequinhos, né, que ninguém nunca mais fez. Foi o primeiro ano, então aquilo foi muito típico, foi muito local. Mas foi a mesma coisa da menina entrando como a rainha de maracatu, representando a Clitemnestra, né? São pontuais. Ariano, não. Ariano eu vejo ano sim, ano também, a presença dele muito forte, né? E falar de Ariano é falar de um teatro popular, né? Ele se inspirou muito no teatro popular. Talvez a minha ignorância só veja Ariano, né, nessa representação, e não veja o teatro popular que ocorre nos bairros aqui de Recife, que certamente ocorre no interior, né? Então, essa é a presença local mais forte nessas apresentações. Obrigada, Zé. Mari, a gente tem mais alguma outra pergunta ou comentário? A Osilene Rodrigues perguntou se o Festival de Teatro Grego seria a culminância do projeto. Na verdade, não. O Festival do Teatro Grego, ele é uma parte da disciplina, né? Então, todos têm que fazer, porque é a nota, né? Talvez seja a culminância da experiência, né? Eu digo sempre aos alunos que eles estão fazendo uma especialização em utilização do teatro grego na sala de aula, né? Eu acho que é o momento mais vistoso, mas desse momento parte a moça que quer trabalhar no mestrado, e está trabalhando no mestrado, partem os alunos que vão para as diversas escolas e recriam o festival lá. Quando possível, parte também a extensão, né? Então, eu acho que é o momento mais vistoso. Mas tem coisa antes dele, tem coisa depois dele, né? Eu acho que, digamos que seja o agregador, não seja a culminância, mas sim o agregador. Obrigada, Zé. Mari, mais alguém? A Mariana Ramalho de Souza perguntou se teria sugestões de peças para trabalhar com crianças.
Certo. Como eu disse, isso vai caber muito ao professor, certo? Então, o professor tem que conhecer sua turma, conhecer a escola onde está. Se a gente sabe que há escolas que não veem o teatro com bons olhos, né? Agora, tem algumas peças que são, digamos, coringas, né? Então, uma delas são os Sete contra Tebas, porque é uma aventura, né? E em sendo uma aventura, eu acho mais tranquila. O Ciclope de Eurípides é muito tranquilo para se trabalhar, porque ela é muito engraçada, né? E ela não leva tanto para a questão da sexualidade, por exemplo. As Aves, de Aristófanes, eu acho um texto muito interessante, porque com toda aquela coisa dos pássaros e das vestimentas, e aí discute o que é democracia, discute o que é participação popular, né? Então, sim, os persas de Ésquilo, porque tem uma coisa ali da presença do fantasma, que é atraente, né? E é a história de uma guerra, né? Então tem ali uma coisa interessante que se pode trabalhar. Então, para a criança, para um sexto ano, que é quando eles vão ver Grécia na escola, eu indicaria peças dessa natureza, né? Mas, claro, isso vai sempre passar pelo professor. Vai sempre passar pela consciência do que é a turma dele, né? Obrigada, Zé. Mari, temos mais perguntas? Sim, a Ana Lúcia Merege perguntou se vocês já montaram Lisístrata alguma vez, e a Fabiana Falcão se vocês fazem o uso de máscara das peças. Já montamos Lisístrata algumas vezes. A primeira mulher que ganhou os louros, ela fez a Lisístrata, certo? Kátia perguntou se quem escolhia era eu. Eu tenho que escolher porque senão todo ano teria Lisístrata, né? E assim, das coisas mais engraçadas que eu já vi, né? As máscaras variam muito. Pois é, Ana, você pode imaginar por quê, né? As máscaras variam muito, porque quando você tem alguém que sabe fazer máscaras de papel machê, então tem coisas lindas. Eu não posso mostrar agora porque estão no meu escritório lá na faculdade, né? E não estou indo lá. Mas assim, eu tenho algumas coisas, as máscaras das vespas, né? Tem um belíssimo capacete, um capacete de guerra feito a partir de um chapéu de Chico Science, um chapéu de palha, sabe? Então ele é um chapéu coquinho assim, e o aluno fez um elmo grego coríntio maravilhoso, sabe? Então, mas não é sempre, não é obrigatório, tá? Então, eu boto o mínimo de obrigatoriedades possível, tá? Então, eu não vou dizer que vocês têm que fazer máscaras, né? Alguns grupos fazem, outros não. Quando um deles faz, eu chego e aponto, olhem, vejam que interessante o uso das máscaras, né? Mas vocês vão ver que não são frequentes, não são obrigatórias, não. Obrigada, Zé. Mais alguma pergunta, Mari? Sim, a Sandiara Rosanelli perguntou se tem alguma peça que o senhor recomendaria para quem quer iniciar a ler peças do teatro grego. E eu gostaria de saber, em relação à linguagem teatral que vocês usam, se vocês tentam se ater mais a uma linguagem clássica, próxima ao texto que foi escrito, ou se vocês trazem elementos da atualidade dos alunos que sejam relacionados à idade deles, ou
coisas do tipo. Certo. Bom, para o teatro grego, para começar a ler, eu acho que Édipo Rei. Tá? Porque Aristóteles estava certo, é a tragédia mais perfeita, e nem é meu autor favorito, eu sou um fã de Eurípides. Eu sou apaixonado pelas troianas, sou apaixonado por Electra, né? Mas assim, eu acho que para começo de conversa, para começar uma conversa, seria o Édipo. Quanto à sua pergunta, Mariana, um dos trabalhos fundamentais dos alunos que serão professores é adaptar a peça. Então, por exemplo, muito embora eu saiba que são versões altamente discutíveis, certo? Eu uso as traduções do Mário da Gama Cury. Por quê? Porque nas experiências que eu tenho tido, é o autor que, com o meu público, rende melhor. Tá? Algumas peças ele não traduziu, né? E, enfim, eu vi que foi um pouco mais difícil. Quando eles adaptam as peças, claramente eles usam uma linguagem mais simples para que eles decorem as falas. Essas falas elas são efetivamente decoradas, né? E aí você tem uma certa mescla. E aí entra muito a presença do teatro popular, sabe? Porque o sotaque vem muito à tona, sabe? A musicalidade é claramente pernambucana, né? E para essa musicalidade, certas palavras se transformam, né? Então, às vezes, eles têm uma palavra um pouco mais difícil, ela entra meio quadrada, ela não funciona, mas eles leram, sabe? Enquanto que outras que eles podem substituir ou adaptar, que se apropriam delas, eu percebo que já tem uma forma mais redonda de falar, né? Nas comédias, isso é mais complicado, porque nas comédias o pessoal rasga a fantasia, né? Então eu lembro de um ano, não lembro se era Lisístrata ou se era a Revolução das Mulheres, era uma das duas peças, né? E aí eu tinha dois rapazes, dois garotos que estavam fazendo papéis femininos, né? E lá pelas tantas, para a peça, certo? Eles dois começam a dançar um com o outro, certo? No meio da peça, e eles fazem um comercial da Avon, né? E assim, não tinha nada a ver com a peça, mas eles se apropriaram de tal jeito, né, que não teve como parar ali o que eles estavam fazendo. E aí depois eu digo, olha, foi muito engraçado, foi muito divertido, mas isso não tem na peça. Um comercial de perfume não tem na peça, né? E não sei se era, não lembro se era Avon, se era Jiquiti, era alguma coisa do tipo. Era alguma coisa bem da realidade deles, né? Eles enxergaram na peça um momento de transição em que precisavam rearrumar-se no teatro, né? E a maneira que eles encontraram para fazer isso foi colocar os dois meninos dançando e encenando um comercial, né? Então tem esse misto, menos nas tragédias, mais nas comédias, mas tem. Obrigada. Nada. Obrigada, Zé. Mari, mais alguma pergunta? Não, sem mais perguntas. Obrigada, Mari. Zé, querido, eu queria agradecer muito a sua participação, a sua presença aqui conosco. Eu queria dizer que foi uma alegria, assim, ouvir essas experiências, né? Conhecer
com mais profundidade a experiência do Festival de Teatro, acho que é muito inspirador, né? Fiquei comovida quando você disse, por exemplo, que alguns alunos têm a sua primeira experiência de teatro nesse momento, nesse espaço. Acho que isso só demonstra a importância e a força, né, desse tipo de trabalho e a riqueza que é trazer a performance, né, para a sala de aula, né? Você trazer os elementos materiais do teatro, né, para esse espaço, né, para que os alunos possam pensar que aquele texto que está ali, né, naquele objeto chamado livro, ele foi concebido, né, com outras dimensões, outras perspectivas. Então, é muito interessante. Eu acho que o mais interessante é fazer com que esses alunos tenham essa experiência tão intensa e uma experiência autoral, né, como você falou, porque eles se apropriam, né, desses textos, né? Então, eu queria agradecer muito a sua presença. Obrigada por você compartilhar conosco, viu? Muito feliz em conhecer esse trabalho. Parabéns, parabéns mesmo. Espero que a gente possa assistir, quem sabe, né, uma dessas peças, para além do YouTube, né? Tá. Espero que a gente possa ter a oportunidade de assistir presencialmente. Eu posso deixar, inclusive, o link aqui, pronto, e convido todos, quem puder, né, a vir assistir. Sei que os meninos vão detestar, porque eles ficam assustados com gente de fora, mas, assim, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Ah, que alegria. Muito, muito obrigada, viu? Eu queria, antes de encerrar, eu queria agradecer a presença de todas, de todos e de todes em mais uma atividade do Projeto Mitologando. Queria registrar aqui a presença da Ana Lúcia, da Biblioteca Nacional, da Ana Carolina, da Rayane Souza, da Larissa Santana, do Instituto de Educação Governador Silveira. Agradecer e registrar a presença da Priscila Veiar, da Escola Municipal Tenente Antônio João, das professoras Cristina Zavales e Caroline Monteiro, da Escola Municipal Bolívar, da professora Charlene Miotti, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e toda a equipe do projeto de extensão Contos de Mitologia. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E com isso, eu encerro mais uma atividade, desejando a todas, todos e todes um excelente finalzinho de semana e muita saúde. Tá certo? Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Mari. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada aos membros do Projeto Mitologando. Boa semana.